Olá, pessoal! Chegamos no capítulo 2 do livro Os Mensageiros. Aniceto. Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu do olhar. Recapitulando o capítulo 1 do livro, André estava conversando com Narcisa. Narcisa começou a dizer como que ela percebia o André, que ela percebia ele como uma taça que estava se iluminando, que estava se desfazendo do homem velho, do orgulho, do egoísmo, e a taça estava ficando vazia. Ela precisava ser cheia de coisas boas. E André concorda, disse que ela o tinha definido muito melhor como se fosse como ele mesmo poderia definir. Então, fique tranquilo, disse bondoso. Você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. André atualmente trabalha nas câmaras de retificação lá no Ministério de Regeneração. Então, pelo trabalho lá, ele está ganhando bônus hora. Então, ele tem uma quantidade necessária de horas de trabalho para justificar esse pedido de mudança de trabalho. E recapitulando, o livro Nosso Lar, que diz que no capítulo 13, no gabinete do ministro, é o momento em que André Luiz vai procurar o ministro para pedir uma ocupação, para pedir um trabalho. Só que o André, naquele momento, ele queria intimamente, ele ia pedir qualquer trabalho. Só que lá dentro dele, ele queria uma posição de médico, porque ele era médico. Ele estava lá dentro dele, ele estava querendo sim manter a ocupação de médico ou algo parecido nesse sentido. Mas ele escuta o ministro conversando com a senhora, que foi atendida primeiro, onde o ministro diz para ela que foi oportunizado vários lugares para ela trabalhar e todos os lugares ela dava uma desculpa, dizendo que era ruim, que era mal cheiroso, que as pessoas xingavam. Para cada lugar ela tinha uma desculpa. E no capítulo 14, chega a vez do ministro conversar com o André. E aí o ministro lhe fala abertamente: olha, André, o trabalho que tu tá querendo lá no fundo, que é manter essa posição de médico, tu não vai ter. O que eu posso te fornecer é uma carteira de aprendiz para observar o trabalho lá nas câmaras. E aí André aceita. E só no capítulo 27, depois de conversar bastante com a dona Laura, ele vai realmente começar o trabalho como aprendiz. E, ouvindo os conselhos de dona Laura, que tinha dito para ele: André, não fique só olhando, aproveite a oportunidade e trabalhe. E realmente, chegou um momento lá que as câmaras estavam superlotadas de pessoas para atender, não estavam conseguindo dar conta, e o André começa a pegar um pano e começa a limpar, começa a ajudar por livre e espontânea vontade. Então, só no capítulo 27, André Luiz começa a trabalhar realmente no livro Nosso Lar. E no capítulo 22, para quem quiser retomar, tem aqui a explicação do que seria o bônus hora, que seria um tipo de pagamento para quem trabalha na colônia. E esse pagamento ele pode dar acesso a roupas diferenciadas, a condições um pouco melhores
para quem trabalha e adquire o bônus horas. Então, feita essa recapitulação, nós continuamos o capítulo. Temos, por nossa vez, André, grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Não tenho esse prazer. É antigo companheiro de serviço, continuou informando, amável. E esteve conosco na regeneração há algum tempo. Em seguida, devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação, onde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas, seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. Nós admiramos o fato de tu querer novas oportunidades de trabalho, novos aprendizados. É isso que Tobias está comentando com André. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Tobias vai conversar com o ministro Genésio para que ele autorize André a ir tentar uma nova oportunidade de trabalho. E André diz: comecei a compreender o valor do trabalho. E aqui, recapitulando o Livro dos Espíritos, na questão 674, a necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. E na questão 675, por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. A amizade de Narcisa e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza, que o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. Então, ao aprender e trabalhar lá no Ministério da Regeneração, ele não adquiriu só bônus hora, ele adquiriu amizades também. Novo setor de luta desdobrar-se-ia a minha alma. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Além disso, certo da minha volta à carne, em futuro talvez não distante, a providência constituiria a realização de profundo interesse o meu aproveitamento geral. E aqui a gente faz uma nova pausa para tentar explicar um pouco. Recapitulando também o livro Nosso Lar. No capítulo 8, Organização de Serviços, Lísias explica para o André que a cidade de Nosso Lar, ela é uma zona de transição, que ninguém fica ali só trabalhando. Todo mundo que está ali tem um objetivo, ou de ir para colônias mais elevadas, ou retornar à Terra em missão de resgate, de trabalho, de reforma íntima, de melhoramento íntimo. Então, é zona de transição. Tu trabalha e estuda ou para subir, digamos, ou para retornar à Terra em questão de débitos e resgates e aprendizados e melhoria íntima. Então, André sabia. Bom, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar para me melhorar a minha bagagem espiritual para uma futura, quem sabe, reencarnação. Por que ele diz isso? Porque ele viu a Dona Laura
com todo aquele conhecimento retornando à Terra. Ele viu a mãe dele retornando à Terra, em missão de resgate também. Ele sabe que Lísias e a noiva vai retornar à Terra. A própria Narcisa também vai retornar à Terra. Então ele sabe que o destino dele também é retornar futuramente. Então, visando isso, ele quer se preparar, ter mais bases sólidas, fortes, espirituais para quando chegar o momento dele. Então é isso que eu entendi dessa parte aqui do capítulo. E também, no capítulo 12, o umbral, nesse capítulo, o livro nos explica que a reencarnação, todo mundo que reencarna para a Terra, vem com a sua bagagem, digamos, o seu cesto de roupa suja, que é para limpar na Terra. O cesto de roupa suja seriam os seus débitos, os resgates, tudo que a gente fez lá de errado lá atrás, abusou da autoridade, maltratou, matou, tudo que a gente fez de negativo lá atrás seria o sujar a roupa. Então a gente se prepara, estuda na colônia Nosso Lar, por exemplo, para voltar mais forte, para quando retornar à Terra, lavar aquela roupa suja que a gente tem como débitos. Então, aqui também ajuda a entender um pouco dessa preparação, do porquê que a gente reencarna, para nos melhorarmos, mas também resgatar os nossos débitos. E André Luiz está aprendendo isso e quer se preparar futuramente. Misteriosa alegria dominava-me todo, sublimada esperança iluminava-me os sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Trabalharia sim, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade, através do serviço às criaturas. Então André Luiz estava na esperança de encher a sua taça iluminada, conforme Narcisa falou no capítulo 1, de esperança, de alegria, de colaborar, de servir. E à noite ele foi procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora quiescência do ministro Genésio. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Conduzir-me-ia à presença de Aniceto, para conversarmos relativamente ao assunto. Então quer dizer que o ministro Genésio autorizou. Se eles estão indo conversar agora com Aniceto, tá tudo certo. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem, que se ligaria fundamente à minha vida espiritual. Aqui ele está querendo dizer que todas as pessoas que se aproximaram dele lá em Nosso Lar acrescentaram e muito nos seus próprios valores. Narcisa, Lísias, Tobias, Dona Laura, a sua mãezinha, todos ali que o cercavam, todos oportunizaram experiências que ajudaram André Luiz a modificar os seus pensamentos, a sua forma de ver as pessoas, a ver o mundo. Chegando lá, Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em Nosso Lar. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava ele
a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração, cheio de ideais sacrossantos. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me, de quando em vez, olhares amistosos e indagadores. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Então Tobias, ali na frente do André, faz uma síntese da caminhada do André Luiz. O André Luiz era ex-médico na Terra, foi para o umbral, foi resgatado, ficou em tratamento, depois começou a trabalhar. Ele fez ali uma síntese para o Aniceto conhecer um pouco de quem é esse André que está querendo trabalhar. E Aniceto, depois de examinar-me com atenção, concluiu: não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. André está pronto e disposto, adiantou o amigo Tobias carinhosamente. Aniceto fixou em mim o olhar penetrante e a advertiu. Nosso serviço é variado e rigoroso. O Departamento de Trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas e todos respondem por qualquer erro cometido. Não tem essa história de que deu errado, foi a culpa de tal pessoa, foi o outro que fez errado, o outro que é preguiçoso, o outro isso, o outro aquilo. Um errou, o erro é de todo mundo. Achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Não é para esperar agradecimento, esperar elogio, esperar tu tá indo muito bem. Não, o resultado do trabalho é com o Pai. Ou seja, servir, todos são responsáveis, calar e sem exigir retorno dos outros. Sem aquela coisa, eu fiz um favor para ele e ele nem me agradeceu. Não, não tem isso. Identificando minha surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência, destinados à preparação de colaboradores ativos, tenho um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. Minha equipe tem 50 pessoas. No momento, disponho de 3 vagas. Então, temos vagas. Há intensa atividade de instrução. Temos que estar estudando sempre. Necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na terra. Orientadores há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta, por todo o pessoal em aprendizado. Mas eu adoto processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes.
para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, ou seja, um padre, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva. Mas, nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros. Por mais que ele divida, não vai todos os 50 para a terra em trabalho, vai uma equipe menor. Digamos que vai os engenheiros. Aparece lá uma outra tarefa que não envolva diretamente algo específico de engenheiro. Não é porque não tem relação com o trabalho deles que eles não têm que fazer, como ele está dizendo aqui. Não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros, que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem. Mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos. Se espera que, mesmo que tu não saiba, que não seja da tua alçada, que tu te movimente, que tu te coloque no trabalho mesmo assim. No tempo vasto que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo. A gente não perde tempo. Não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos, no que toca à eficiência. Usamos o tempo para auxiliar, mas usamos o tempo também para nos melhorar. Ponderei admirado o curioso processo, enquanto o orientador fazia longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, observando a reação, Aniceto continuou. Este método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Quando o ministro Esperidião me chamou a exercer o cargo, eu aceitei, sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito bastante. Se está, portanto, disposto, André, não posso recusar-me a aceitá-lo. Compreendo seus nobres programas, respondi comovido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aqui nesse momento, André poderia ter dito, eu acho que não é para mim, vou, quem sabe, num futuro próximo ou daqui um tempo mais, eu venha de novo. Acho que não é para mim nesse momento. Não, André optou por, mesmo sabendo da responsabilidade do trabalho e de tudo que o Aniceto explicou, ele ainda quer essa oportunidade de trabalho. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu. Pode parecer que ele estivesse assustando o André, mas ele estava mesmo na intenção de dar a real. O trabalho é assim. O trabalho é exigente, mas o trabalho te possibilita mudanças interiores, mudanças de valores, te proporciona uma reforma íntima.
mais, digamos, mais rápida ou mais intensa. Pois bem, poderá começar amanhã. E dirigindo-se a Tobias, acrescentou: encaminhe, Tobias, o nosso amigo, amanhã cedo, ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Até o momento, André estava recebendo os bônus horas pelo Ministério da Regeneração, porque ele estava trabalhando lá. A partir de amanhã, André vai começar a trabalhar no Ministério da Comunicação. Então, ele vai receber os bônus horas pelas tabelas da comunicação. É como se a gente trocasse de setor, de departamento. Não trabalho mais em Esteio, eu trabalho em Sapucaia, na mesma empresa. Então, eu vou receber por Sapucaia, digamos assim. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida a Tobias despedi-me, alimentando novas esperanças. E aqui termina esse segundo capítulo. Então André Luiz já está sabendo o que espera por ele. O trabalho é assim, ele aceitou, então amanhã ele começa no centro de mensageiros. Espero todos no próximo capítulo. Paz e luz.